No ar. Atualizando as notícias. O que você precisa saber? As notícias da sua cidade, do seu estado, do Brasil e do mundo. Atualizando as notícias. Alô pessoal, hoje sexta-feira, dia 23 de fevereiro de 2024, e nessa sequência de entrevistas no Atualizando as Notícias, nós vamos conversar hoje aqui com o nosso colega de rádio, Luiz Almeida, que está conosco aqui na entrevista desta sexta-feira, e a gente vai falar um pouco de tudo. Luiz Almeida Júnior é narrador esportivo, é comentarista, é eclético, é uma figura que faz jornalismo também, a área da imprensa de noticiários, enfim, e teve uma passagem importante também na sua trajetória como caminhoneiro, pelas histórias que a gente tem compartilhado juntos e acompanhado um pouco da vivência do nobre amigo que passou por várias emissoras de rádio. Luiz Almeida, obrigado por você estar aqui com a gente, fico muito feliz em você participar dessa nossa conversa aqui no Atualizando as Notícias. Fique à vontade, meu irmão. Adilon, eu que fico muito feliz, agradeço, né, o convite e muito obrigado. Boa tarde a todos. Dizer que é um prazer, uma alegria sempre estarmos juntos, até porque nós temos uma história de muito tempo, de coisas boas, né? De dificuldades, mas também de muita alegria. Dizer a você que é um motivo de muita satisfação estar aqui com você. Muito bem. Luiz Almeida, filho natural de qual cidade? Arara. É de Arara? De Arara. Os seus pais? Também de Arara. Qual o nome do paizão e da mãe? Meu pai já falecido, Sebastião Laurindo de Almeida, e Genilda Alves de Araújo, dos Moreiras. Minha mãe é de Cacimba de Dentro, meu pai de Arara. Então uniram-se e dali conseguimos viver muitos anos em Arara. Quantos filhos o casal obteve? 9. Seus irmãos? 9 filhos? 9 com você? 9 comigo. Maravilha. E Luiz Almeida trabalhou em quê? Primeiro, no começo, a paixão era o quê? Olha, o meu primeiro emprego formal, eu fui um cara que trabalhei desde a infância, Odilon e amigos, eu comecei logo cedo, porque eu fiquei sem pai com 11 anos. Assassinaram meu pai em Arara em 1970 e eu fiquei muito jovem e tive que trabalhar logo cedo. E confesso a você que o meu primeiro emprego foi em máquinas de cinema, como trabalhei aqui no grupo Luciano Vanderlei, antigo Cine Municipal aqui, que hoje é Cine Municipal, em Solânia, foi o meu primeiro emprego. Isso em que ano? 1976. Nessa época? Nessa época. Trabalhava com a máquina de projeção de filmes? Isso. Aquela que tinha um eletrodo? Que tinha um eletrodo, aquela... Para trocar, muito perigoso. Com certeza. E trocava aqueles rolos gigantes de fita. Isso, aqueles rolos gigantes de fita. E nessa época, os cinemas, claro, eram lotados. E a gente não podia falhar. Mas não tinha jeito. Na troca tinha que ser muito rápido para que nada de mal acontecesse. Para haver a sequência correta. Isso. E ali, quando a fita quebrava, era uma agonia. Porque... E a vaia do público? Não tinha uma vaia, né? Grande. Por isso que a gente tinha que ser muito ágil para colar aquela fita rapidinho e colocar os eletrodos em seu devido lugar para não ter a distância de tempo, senão a vaia seria maior. Com certeza, é interessante essas histórias. Na realidade, o último filme que eu assisti com fitas de projeção, a 36, né? A 36, sim, né? 36. Foi o Titanic, no Cine Teatro em Solânia. Foi o último filme, para quem não lembra dessa história, mas isso é outro assunto, a gente conversa um pouco mais. E essa história do Titanic é até nova. A mais velha é de Django. É de Django. Era de Django. Aqueles filmes de karatê e tal. Tinha aqueles filmes medievais. Isso. Com Hércules. O Hércules, exatamente. Muito bem. Muito bom, meu amigo. Aí saiu daí, casou, como foi? Eu casei com a menina, por sinal de uma família muito conhecida aqui em Solânia, que era dos Balbinos, de Manuel Balbino, que era muito ligado à Igreja Católica. E naquela época era muito difícil aqui em Solânia, eu tive que me retirar, eu tive que ir ao sul do país. Eu tive aquela ilusão que muitos nordestinos têm até hoje, de ir buscar o futuro lá fora, ou seja, Rio e São Paulo. Tive que sair, casei em 77 e 6, 8 meses depois de casado, eu tive que deixar Solânia e ir até a capital paulista.
Foi trabalhar no Sul. Fui trabalhar Passou no Sul. quanto tempo lá em São Paulo? 16 anos. E entrou na vida de caminhoneiro como? Como foi essa história? Essa história de caminhoneiro foi uma passagem muito rápida, né? Eu já tinha trabalhado com ônibus em São Paulo, logo quando cheguei, fiz testes para trabalhar na empresa de ônibus, e de lá comecei a ter um sentimento maior de voltar para a minha terra e achava que sendo caminhoneiro eu poderia voltar. Ter essa facilidade de voltar. Né? Tá bom. E tive foi muito rápido, mas através de um tio meu que era caminhoneiro, foi caminhoneiro há mais de 50 anos, eu tive a oportunidade, mas foi uma passagem muito rápida. Mas foi uma passagem rápida e boa, que foi através dessa passagem rápida que eu voltei para Solânia e dessa vez não precisei mais de voltar para o sul do país. E o rádio entrou na sua vida como? Em que ano você ingressou na radiofonia paraibana? Foi uma brincadeira que começou em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Eu tenho umas irmãs e tinha uns cunhados que já trabalhavam em rádio, e a Rádio Serrano, não é a Serrana. Sim. A Serrana é que era lá do Sul. Isso, lá em Teresópolis. E numa brincadeira de futebol, a gente começou. Tinha um cunhado que era narrador de futebol e conhecidos que trabalhavam com futebol, e lá a gente começou, mas foi rápido também. Só durou 6 meses, foi quando em 1989 isso. Depois, em 90, foi que eu me firmei direto aqui no rádio, já na Rádio Integração do Brejo, aqui em Braneiras. Naquela época ingressou na Rádio Integração, a gente estava por lá. Você começou trabalhando na rádio como repórter de pista? Como apresentador de resenha esportiva. Da resenha esportiva. Isso. Como era o nome da resenha esportiva? Era A Hora do Esporte. A Hora do Esporte. A Hora do Esporte. E aí entrou, foi realmente galgando espaço, chegou a fazer um bom trabalho. Na época a equipe era Luiz Almeida, Josenildo Monteiro, Odilon Almeida, Hernandes Coelho, o nosso colega lá de Guarabira, como é o nome? Antônio Carlos. Lembra de Antônio Carlos? Lembra de Antônio Carlos. E daí... F. Silva. Competente F. Silva. A figura. Grande narrador esportivo. Comentarista de mão cheia, radialista, professor. Dentre tantos outros amigos. Ingressou na década de 89 no rádio. Deu um trovão aqui que mexeu, né? Com todas as bases. Em 90, eu entrei no rádio aqui. Em 90, eu comecei aqui na Rádio Integração, aqui em Solânia, em Braneiras, para se dizer de passagem, foi através de um amigo, Deusinho Souza, o inesquecível Deusinho Souza, que juntos fundamos o Esporte Clube Corinthians Moreno, que era o Corinthians de Solânia. O clube era ao lado bem em frente ao estádio... Ao estádio municipal. O estádio municipal, Tancredo de Carvalho. Isso. E lá, à noite, nós nos reunimos com o saudoso Deusinho Souza e família, e a gente estava procurando uma maneira de tirar, porque estava muita criança nessa época, 90 para 91, muitas crianças na rua em Solânia. E a gente achou que era uma maneira de tirar essa criança da rua se a gente montasse um clube de futebol. E juntos montamos o Esporte Clube Corinthians Moreno, que durou pouco tempo, 4 anos, mas deu para tirar muita criança de rua. E foi ali, através de Deusinho Souza, através do Corinthians, que eu me liguei à Rádio Integração do Brejo. De lá, de apresentador de resenha, eu fui contratado para ser repórter, depois para ser narrador, e por lá fiquei fazendo outros serviços também. Fiz programa Disque Jockey de Brega, lá eu apresentei também jornal, e aí por diante. Depois veio a equipe de Humberto Araújo, o saudoso Humberto Araújo, um dos maiores jornalistas que conheci na Paraíba e que me fez aprender muito sobre isso. Dali eu fui engajando e gostando do rádio. Você escreve também, né? Também. A área jornalismo escrito, tal. Também faço. Naquela época escreveu para jornais também impressos. Também impressos. Jornais de quê? União, fiz para a União. Foi para a União também. União há muito tempo, quase 12 anos. E para a capital ali, Jornal da Paraíba? Jornal da Paraíba, que hoje o jornal A União era ligado hoje ao Jornal da Paraíba. Era muito ligado, era como se fosse um consórcio de rádios, né? E depois fomos engajados a fazer o nosso próprio jornal, o Jornal da Família, que era o Focando a Notícia. Focando a Notícia. Era um jornal impresso. Isso. Aí, na sequência, ele partiu para o jornal eletrônico quando entrou a internet. 2009. Aí já foi bem agora há pouco, né? Já foi bem mais próximo. Já.
E quando, a gente falou ainda há pouco, eu simplesmente saí passando por cima dos temas, mas hoje você tem quantos filhos? Tenho 6. 6. 4 Todos eles também trabalham no jornalismo, né? Ou não? A maioria deles. A maioria deles, né? Mas a que é mais aprofundada em jornalismo é a Nícia Almeida, né? Que é doutorada hoje. A Nícia Almeida é doutorada em jornalismo, é minha filha. Mora na capital. Na capital, de número 2. Ela dedicou-se, ela trabalhou muito tempo no Sistema Correio da Paraíba. Eu nunca mais tive a oportunidade de encontrar com Nícia. Mas nunca sempre vem, sempre está aqui em Solânia. Tá aqui, todo mês vem aqui em Solânia. Hoje ela é uma das coordenadoras do Clique PB, que é um dos sites mais acessados da Paraíba. E também hoje é assessora do prefeito Cícero Lucena, lá na capital. Excelente. Ô Luiz Almeida, e o Focando a Notícia Eletrônico, por que parou? A gente sabe que o impresso parou geral, né? Porque as grandes empresas do jornalismo impresso, elas não imprimem mais, é raridade. Odilon, a gente tem que ser bem claro com as coisas. O fator financeiro, para se manter um jornal da qualidade que a gente mantinha, tendo como diretor Luiz Carlos Almeida, o fator financeiro, ele não nos deixou, digamos assim, avançar mais do que a gente queria. Foi uma das coisas. Mas a outra coisa que muita gente ainda fala muito em liberdade. E nesse país ninguém tem liberdade total ainda. Qualquer coisa hoje que se fala em jornal eletrônico, você corre o risco de ser processado. E nós enfrentamos vários problemas com a justiça, porque a gente levava a notícia verdadeira ao ar, a gente estudava a notícia, a gente preparava a notícia, ia para a redação, depois era feito uma edição para o jornal e ainda havia os problemas jurídicos. E meu filho optou, pai, eu acho que a gente tem que mudar. A gente tem que mudar um pouco, eu estou achando que eu devo mudar. Então eu prefiro o comércio hoje do que o próprio jornal. Então eu tive que aceitar a opinião do meu filho. Mas ainda hoje a gente através do Instagram e outras partes de notícias, a gente ainda leva a notícia ao povo, que é vinculada como se fosse atribuída ao Focando a Notícia. Mas a gente achou, por meio de tantas perseguições, principalmente políticas, pessoas que, não querem, que você sabe que a gente não tem essa liberdade completa, de querer alguém da terra subir. Quando alguém do local, isso é bíblico, né? Até o próprio Cristo, quando ele começou a curar, expulsaram ele do local. Com certeza. Ele não podia, então isso dificultou muito, a gente optou. Então, todos nós, quando nós ganhamos uma certa popularidade da comunicação, tem sempre alguém querendo tirar uma casquinha. Isso. E outro detalhe, eu tive muito problema eu conduzia e dirigia o Diário do Brejo. Luiz Carlos, o seu filho, que é uma grande figura. Muito obrigado. Ele lançou o Focando a Notícia em 2009 e nós lançamos praticamente 3 meses depois do Focando a Notícia. E começamos juntos, foram os primeiros jornais eletrônicos que aqui da região, com certeza. E eu recebia também, inclusive o próprio projetor do Focando a Notícia era o que projetava também o designer do Focando a Notícia, era o designer do Diário do Brejo. Isso, a gente enfrentou também problemas na justiça e tal, e muitas vezes por coisas banais. Eu simplesmente parei de escrever e de ir em busca da notícia, Lula, por motivo de que hoje o indivíduo tira uma foto no WhatsApp e espalha, diz, olha o que está acontecendo, mas ele não diz onde foi, quando foi, por que foi, o que aconteceu, que horas foi, se a polícia estava lá, se não estava, quem foi preso, quem não foi preso. O importante daquela pessoa é divulgar uma foto e comentar uma tolice. Então acaba com o jornalismo. Pegando esse seu deixa aí, essa semana, por exemplo, eu vi uma situação muito triste, porque houve uma queda do helicóptero, estamos falando dentro do jornalismo. Sim. E o jornalismo ele tem que ser rápido, ele tem que ser autêntico, ele tem que estar... E houve essa projeção que hoje o pessoal se envolve com notícias, com fake news, etc. E houve uma queda de um helicóptero na região onde uma filha minha mora, minha filha mais nova, lá na divisa de Santana de Parnaíba com Barueri. São Paulo. Isso. Eu fiquei, a notícia, me perdoe a sinceridade, numa das grandes redes de televisão do Brasil, fiquei meia hora e o pessoal não disseram que tinha sido acidente. E minha filha, meia hora atrás, já tinha me dito, pai, foi aqui, a Rita de Cássia, né, que é uma que também é correspondente da gente, lá aqui na Solânia FM. Sim. E ela disse, pai, aconteceu isso, assim, foram 2 feridos, 2 crianças, e o pessoal, o filho do amigo da Atena,
Ele apresentando, não estava dizendo. Tinha um repórter lá que não estava dizendo, e o povo estava tudo nas redes sociais. Olha, perguntando onde foi. Morreu gente. Então, e minha filha já tinha me dado. Explicado. Porque eu expliquei assim: o jornalismo tem que ser feito com credibilidade, mas que o público se apegue à notícia real, em tempo real. Concordo com você. Eu vejo o seguinte, sabe? Eu acho que hoje todo mundo... isso é até um ditado popular, de policial, doutor, locutor, radialista, todo mundo tem um pouco, né? E louco também. Louco também. Aí todo mundo, hoje eu digo todo mundo no sentido de me referindo a algumas pessoas, de que a gente vê querer fazer jornalismo e não ter noção de tempo e de espaço. Exatamente. Isso é uma coisa extremamente difícil de compreender, que tantas pessoas não fazem uma triagem primeiro da notícia. Analisar primeiro, para poder ir para o ar. Isso foi o que nós aprendemos no jornalismo. Sim, com certeza. Né? Com certeza. Veja a primeira notícia, cheque se é verdade ou se é mentira. Né? Eu me lembro que muitas pessoas, isso no passado, por causa de uma nota de falecimento, algumas pessoas chegaram a falecer. Exatamente. Né? Porque o cara, na nota de falecimento, deu um nome errado de alguém. E o cara disse, olha, foi meu filho que... Aí o cara passava mal e morria. Né? Não tem um nome correto. Quer dizer, você tem que ter os dados corretos. É o que falam muito hoje em fake news e tal. Na realidade, são notícias erradas, né? Para nós aqui, são notícias que são mentirosas e provoca realmente um pandemônio, uma loucura, uma agonia. E machuca muita gente, né? Fere muito, com certeza, sem dúvida nenhuma. Voltando a falar, Lula, dessa sua trajetória no rádio, esse papo é muito bom e envolvente. O esporte foi uma das áreas marcantes e atuantes que você realmente presenciou na nossa região. Sair do amadorismo, entrar no profissional, Vila Branca, foi uma das passagens históricas no seu trabalho. Foi, Adilon. Agora, eu ainda digo a você que antes do Vila Branca e antes do Atalaia de Bananeiras, para mim, o que marcou mais foi uma competição chamada Copa Integração. Sim, a Copa Integração. Eu recebi... É por isso que a gente se referiu ao amadorismo primeiro, né? Exatamente. Então, porque eu recebi aquilo ali, porque muita gente pensa que a Copa Integração foi criada por mim. Não, eu apenas coordenei 14, mas ela foi criada pelo saudoso, pelo querido e amado, que muitas vezes o Dávila Bezerra, muita gente criticava, mas para mim foi um dos maiores narradores, desportistas. Eu herdei dele. Ele me entregou de mão beijada, quando ele partiu para outra emissora lá no interior de São Paulo, me entregou de mão beijada. E dessas 14 Copas e Integrações que eu fiz, nós conseguimos, eu, Hernandes Coelho, Josino Monteiro e mais colegas de rádio, nós conseguimos levar o nível do amadorismo ao profissionalismo. Ali a gente revelou cerca de 60, 70 jogadores profissionais, os quais saíram, no caso de Pitombinha, que foi para o Mojimirim, no caso de Valdo, que foi para São Paulo, no caso do Lândio e Bebão, que foram para o Vila Branca, depois se profissionalizaram. O próprio Cocão também. O próprio Cocão também foi, não é? Que chegou a jogar no Vila Branca profissional. Isso. Depois foi para o 13. Isso, o Nandi. Teve vários jogadores que a gente conseguiu. Então, dali dessas competições, apesar que o Vila Branca, Amador, já tinha participado, a gente engajou-se num projeto para que o Vila Branca tornasse um time profissional. Ele conseguiu ir para a segunda divisão, foi campeão da segunda divisão e dali subiu para a primeira. Foi o auge maior que nós podemos contar na nossa carreira, de muita felicidade, de saber que do amadorismo conseguimos levar não só o Vila Branca, mas o Atalaia de Bananeiras, que também foi outro grande clube formado histórico por Ronaldo Cini. Sem dúvida nenhuma. Então, nós queríamos criar, e naquela época tinha uma coisa que me marcou muito, é que, na minha visão, e ainda hoje eu continuo com essa visão, que futebol se faz com rivalidade. Olha, futebol, política, se tiver só um lado, não presta. Comércio, se tiver só não tiver concorrência, para mim não presta. Tem que haver o meu pensamento, mesmo eu não sendo de esquerda nem de direita. Eu sou do extremo, eu sou do meio. Sim. Eu não sou nem de esquerda e nem sou de direita, eu sou do meio. Certo. Mas eu sempre achei que tem que haver rivalidade. E naquela época, no esporte, nós criamos essa rivalidade para quê? Para ver os campos lotados.
ninguém conseguiu colocar mais gente dentro do campo de futebol, no profissionalismo, de interior de Paraíba, mais do que Vila Branca e Atalaia. Verdade. Era lotado em Bananeiras, era aquilo que a gente queria, porque foi um sonho que eu tive e realizamos. Embora que hoje o Vila Branca não esteja mais, o Atalaia, a Socrema, etc. Mas nós queríamos ver aquilo para que formasse um meio de vida para as pessoas, renda para as pessoas, Renda, entendeu? Embora que a Federação Paraibana de Futebol não veio junto com nossos sonhos. Com muito respeito que eu tenho à Federação Paraibana de Futebol, acabou-se, Vila Branca... Mas houve um fator financeiro que prejudicou muito, isso, porque tinha que ter um investimento, grande. Um investimento forte. E as pessoas começaram, até na época, Dilon e amigos, até me viram como contra, como adversário, quando eu dizia, e digo, continuo dizendo, que a prefeitura, por exemplo, não pode bancar um time de futebol. A prefeitura ela pode dar uma ajuda, uma força, mas temos que tornar os times de futebol, os clubes em empresas. Mais independentes. Mais independentes. A prefeitura, precisamos de ajuda, do estádio, do transporte, etc. Mas eu dizia, e muita gente me tinha como adversário naquela época. E eu provei que com todos aqueles recursos que o futebol trouxe para dentro de Solânia, a gente não conseguiu se manter, porque não tivemos esses sonhos que nós esperávamos, que era se ver liberto de prefeituras e de Estado para conseguir formar um esporte maior e melhor. E quem se engajou esperando que a prefeitura cobrisse foi aqui, foi em Monteiro, foi em Souza, que nós tínhamos a sociedade, foi em Esperança, que ninguém falou mais em futebol, e morreu o futebol da Paraíba, o esporte maior. Eu gosto de outras áreas esportivas, mas o futebol é maior. Então nós fomos lá no alto e descemos no fundo do poço. E desse fundo do poço, muito trabalho ainda hoje está dando para se recuperar, para sair do fundo do poço. É verdade. Falando disso, vem toda uma lembrança dos amigos, dos colegas de rádio. Dávila morreu, eu acho que morreu jovem ainda. Josenildo Monteiro, muito jovem. Muito jovem. Né? Um dos maiores narradores de futebol que era incrível. Uma memória, um poder de raciocínio anormal. Estivemos no Uruguai em 1995, estivemos também em 2000. Em Riveras, no Uruguai, né? Isso. Na Copa... Na Copa... Ah, meu Deus, agora na Copa me fala... Na Copa... Essa aqui, Sul-Americana. A Sul-Americana. Foram lá. Nós sofremos juntos, gozamos. Quantos jogos vocês fizeram? Nós fizemos 6. 6 jogos. Na Copa América. E o Brasil ficou em que na situação? O Brasil saiu logo. O Brasil, se tivesse acontecido os 10 jogos, o Brasil saiu nas oitavas. Nós, naquela época, fomos infelizes nessa parte, né? Tanto que até ficamos no Rio para distrair um pouco, para de lá transmitir outro jogo entre São Paulo, lá em São Paulo, Rio, para que a gente até demorasse um pouquinho para Paraíba com a frustração que a gente teve. A situação fomos até em conexão com a Rádio Tabajara nessa época. Realmente a situação de nós que éramos assim eternamente apaixonados pelo futebol, quando vinha uma derrota daquela era uma coisa... Eu me lembro de uma passagem esportiva que me marcou muito, inclusive você faz parte dela e o nosso irmão o Hernandes Coelho, quando o Ayrton Senna morreu. Nossa, e foi... Um dia de domingo... Foi duro. Foi incrível aquilo... 95, se não me falha a memória, salve engano, mas eu estava assistindo a corrida em casa, aconteceu um acidente e tal, e eu tinha que ir trabalhar, porque de meu dia, como eu era operador de áudio e fazia o plantão esportivo, você e Hernandes estavam narrando futebol, se eu não me engano... Se eu não me engano, foi em Souza, ele estava narrando. Você estava no interiorzão. Era em Souza. E tinham viajado a noite inteira, isso, né? Era de ônibus a viagem. Isso. E isso me marcou muito, porque foi uma coisa assim, o esporte é uma das coisas que ficam entranhadas na gente. Então, quando Ayrton Senna morreu, parece que o mundo parou assim, o tempo parou, e até os colegas de imprensa narrando, a gente sentia que tinha um certo ressentimento. E uma coisa incrível. Como tivesse dado uma martelada na cabeça de cada um de nós. Incrível, uma coisa normal. Nunca. E aquilo marcou muito. Então, o futebol tem essas histórias interessantes, né? O Brasil realmente fica fora de uma Copa, a gente se acaba, a gente se... realmente, eu vejo que não existe mais amor.
pelo esporte como existia Não. em dedicação. Não. Hoje a gente vai no fator financeiro. Sejamos verdadeiros. Temos que ser verdadeiros. É isso. O atleta vai para ganhar o dinheiro dele e tal. E ele defende o clube, não sei se você concorda comigo, mediante aquilo que ele ganha. Porque se ele realmente não tiver o dinheiro para sobreviver, não existe aquela paixão que existia de Pelé, de Rivelino, aquela coisa de se dedicar ao esporte. Que ganhavam. Mas tinha uma dedicação maior. Não sei se você concorda comigo. Eu concordo, Adilon, eu concordo, e muitas vezes até eu me envergonho, que eu, por exemplo, se tratando de seleção brasileira, jogador de futebol, eu sendo um treinador, se ele não soubesse cantar o hino nacional, eu não convocava ele, se eu fosse um treinador. Hoje um jogador ganhando milhões, não saber cantar o hino nacional, não abrir a boca para dizer pátria amada, Brasil. Gente, aí você não falou, tá no sangue, né? O amor está longe, o amor está longe disso aí. Então, fica para a gente que é mais da minha idade, assim, que passei por muitas emoções, em jogos que transmiti com alguns amigos, entre Fluminense e Flamengo, onde vi aquele jogo que estivemos lá também, entre Atlético Mineiro, e nessa época eu não estava trabalhando, fui só assistir, mas senti a emoção de mandar a notícia por telefone, dava um trabalho danado, comia ficha que o dinheiro que eu ganhava, a ficha, mas ainda mandei. Consumia. Era a comunicação do passado. O Maracanã com 180 mil pessoas, só cabe 70. Era 180 mil. Estava se espremendo todo mundo na lata de sardinha. Que eu achava até errado também, mas era 100. Então, por que essas mudanças aconteceram? Claro que nós, em 70, nós tínhamos 90 milhões, eram 90 milhões de brasileiros. Hoje nós somos 210 milhões. Quer dizer, nós regredimos em muitas coisas, principalmente nessa parte do esporte que se fala de amor. Não vou dizer que não tem atletas, nadadores, mas jogador de futebol mesmo, com amor, só se for a mulher ou a namorada, porque ao próprio time de futebol que ele joga, é aquela coisa fria, joga um jogo bem, 5 não. Naquela época, cada jogo se esperava mais. Era emocionante, era. Eu tiro por aqui, muitas vezes por Vila Branca, tinha jogador aqui do Vila Branca que um jogo jogava bem, no outro jogava melhor ainda, aquela vontade, que já é época de 90 para 94, 95, que foi até... Mas hoje a gente olha assim, na própria televisão, quando você vê um jogo europeu, quando você vê o grito de um jogador da UEFA, por exemplo, quando se fala da Copa da UEFA, da Liga da Espanha, da Liga da Inglaterra, a gente vê que o jogador com amor, ganha muito dinheiro lá. Mas aqui no Brasil ficou aquela coisa, não, quando é que eu vou para a Europa? Quando é que eu vou para a Arábia? Quando é que eu vou não sei para onde? Vou por quanto? Então lá não, na Europa pelo menos é diferente, o jogador já ganha bem, uma educação diferente, já tem muito dinheiro, então eu não sou contra hoje o jogador fazer a sua independência, porque eu conheço muitos jogadores profissionais aqui da Paraíba que hoje se tornaram, alguns já morreram, como foi o próprio Josa do 13, que na minha opinião foi um dos melhores jogadores do Brasil, morreu sem nada. Hélio Show. Tu lembra de Hélio Show? Demais. É porque eu entrevisto a Lula falar um pouco dele, aí vai entrando um pouco em tudo aqui, mas isso é bom. Tranquilo. Eu fico aqui imaginando as oportunidades, elas foram realmente, vou ser bem redundante, as oportunidades foram aproveitadas, né? Sim. Mas a gente vê que faltou muita coisa para que a gente pudesse realmente melhorar um pouco mais, e perdemos nomes históricos e importantes na radiofonia aqui da nossa região. Lembrar de nomes que trabalhou com você, Antônio Cardoso. Antônio Cardoso foi meu diretor há muito tempo, um profissional de mão cheia, um grande homem, um grande amigo, um profissional, né, que, naquela época o pessoal diz, mas Antônio Cardoso saiu de Campina Grande para vir trabalhar em Bananeira. Sim, mas a Rádio Integração foi e diga-se de passagem, uma das grandes emissoras do Brasil, da Paraíba, sem dúvida. E naquela época era o auge da integração. Com certeza. Era o auge, e ele veio como diretor, e para mim foi um grande cara, fez muita coisa boa aqui, pela radiodifusão, de uma forma geral, pelo rádio, uma parte de fora do rádio, na parte social. Antônio Cardoso foi um grande cara. Quantas rádios você passou? 3. Segura mesmo? Passei em 3 só. Há quantos anos você trabalha no rádio? 35. As rádios foram... A primeira foi a Rádio Integração, né? Integração. Foi em 90, e em 98, mesmo eu estando na Integração, fui correspondente da Rádio Tabajara, por mais de 2 anos. Tive uma passagem rápida pela Serrana de Araruna, onde tenho muitos amigos lá, e tive uma passagem muito boa lá. Outra
passagem boa que eu tive foi na Talismã de Belém. Talismã de Belém. Foi também, fui narrador por muito tempo lá. Lá era um contrato que eu tinha como narrador. Sim. Eu trabalhava na Rádio Integração, já tinha saído do esporte, nessa época já tinha saído do esporte, e passei pela Rádio Talismã, onde também deixei muitos amigos lá. Maravilha. Para a gente encerrar, você está super ocupado, terminou o jornalismo agora e de repente veio falar com a gente aqui para que a gente pudesse divulgar um pouco dessa sua história no rádio. E o que você está fazendo atualmente aqui na Solane FM? Como Olha, dona, você está desenrolando? Pergunta muito importante, porque você sabe, rádio comunitária é um estilo diferente, onde você tem um novo aprendizado. Eu digo o seguinte, eu não queria mais rádio. Quando eu saí da Rádio Integração, foi a última emissora que trabalhei, eu não queria mais voltar. Tive uma passagem também, só para lembrar, na 105 de Areia com o Edjário Kennedy, quando ele era 105 de Areia. Isso. PBFM. 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 Só que eu não queria mais voltar para o rádio. Foi como meu filho não quis mais fazer parte. Minha filha hoje também, ela faz o jornalismo, mas ela também não queria e tal. A família se reuniu e achou que estava bom de eu parar e tal. Isso há 11 anos atrás. Mas a minha própria família sentiu que eu fiquei vazio. É como quem se aposenta e não assim trabalha como um vício, né? Isso. E rádio. E um dia eu estava em Cacerengue com o ex-governador, saudoso José Maranhão. Sim. E lá eu fiz uma pergunta a ele. Ele disse, eu perguntei, governador, mas o senhor já financeiramente bem falando, já fez sua parte, já era senador. O senhor foi governador da Paraíba 2 vezes, deputado federal, estadual. Não está na hora do senhor descansar, parar? Eu estou achando que está na hora de você voltar para o rádio, para se sentir bem como eu estou me sentindo. Você Ele disse isso a mim em Cacerengue, na casa de Dinda Bento. Interessante. Você não está bem. Eu lhe conheço de outros caras, já tinha feito outros encontros, reportagens, entrevistas, programas de rádio. Isso, já tinha. Aí eu disse, o senhor acho. E numa festa que teve aqui, vizinha, em Bananeiras, foi quando a minha esposa, conversando com Toninho Oliveira, Toninho dizendo que era diretor aqui da Rádio Solane FM e que gostaria de ter alguém como eu na rádio. Sei. E nisso a gente foi, eu disse, Toninho, eu vou por um ano, se eu passar no teste, e isso já faz 11 anos. 11 anos aqui? 11 anos aqui. Na integração passou quanto tempo? Passei 24. Caraca! 24 anos. Tem o quê? Tem uns 35 anos de rádio? 35 anos de rádio. Comecei na integração e aqui estou com 11. Estou formando os 35. E aqui achei por bem, faço show da manhã, todos os dias de segunda a sexta, com informações, com reportagens. Música e tal. E de 7 às 10 da manhã, 9h30, 9h40 da manhã. E depois criaram aqui o Jornal do Meu Dia. Volta do Meu Dia com o Jornal. O Jornal do 87, eu Toninho Luiz, Rinaldo foi embora e tal. Eu gostaria que você ficasse, e até hoje a gente está por aqui, 11 anos, e digo a vocês sem medo de errar. De todas por onde passei, onde eu me sinto mais feliz. Por mais que seja uma rádio comunitária, nós temos, graças a Deus, um legado de audiência altíssimo. Nós temos, tudo é comprovado. É verdade. Então eu me sinto bem. É uma audiência incrível. Me sinto em casa e eu gostei da volta. Maravilha. Me sinto bem fazendo o que eu faço hoje. Aproveitando o gancho, eu acho que a gente nunca deve parar não, porque na realidade quando você para, é como andar de bicicleta, você cai. Aí lascou. Aí para subir, para levantar dá um trabalho. Não tem, mas eu acho que tem que continuar mesmo. O negócio agora, às vezes o cara pergunta, não, o que é que você acha daquela situação? Aí eu digo, meu amigo, tem que enfincar o pé. Tem que botar, você tem que seguir, não pode parar não. Cara, por quê? Porque muitas vezes... embora, não querendo lhe atrapalhar, não, pois não, fica à vontade. Muito embora, porque nós fazemos crítica também, e temos que receber críticas, muito embora que tem gente que parece que o desejo é que a gente pare, é que a gente não suba, é que a gente estacione. Na realidade, Lula, você sabe que nós contrariamos muita gente. Sim. Né? Sim. Você tem uma opinião própria, você é uma pessoa que tem uma visibilidade, dizer, olha, aquilo ali está errado, naquele canto ali tal, não está bom, não sei o quê. Então isso faz com que o indivíduo, ele quer justamente
que você se afaste para que ele siga livre e espontaneamente, sem observação e sem crítica de ninguém. Verdade. Só que nós trabalhamos no rádio e às vezes não estamos nem no rádio, nós estamos aqui numa área independente que é a internet, e a gente fala aquilo que a gente sente, a gente conversa com a naturalidade, como se nós estivéssemos no estúdio ou em cima de um palanque ou num evento. A gente vive a gente. A gente não vive aquilo que o povo quer. E nem deve viver aquilo, deve viver a gente mesmo. Exatamente. Deve continuarmos assim, devemos o pensamento independente, porque quem faz jornalismo, quem vive na radiofonia paraibana ou em qualquer imprensa a nível nacional e não tem uma opinião, o cara acabou, porque você fica teleguiado, é vergonhoso e tal. Você não pode ser unanimidade no sentido de dizer, minha opinião é essa e bater o martelo, não. Obviamente que tem um lado flexível e o lado de opinião, a minha opinião é essa. É porque as pessoas não aceitam, nós que viemos da simplicidade, partimos do povão para chegar no microfone desse e saber falar. As pessoas não gostam disso. E principalmente quando você trabalha numa rádio como essa que eu estou hoje, que é a Rádio Solane FM, a Rádio Comunitária Solane FM, que aqui nós não temos ligação política com ninguém. Nós somos totalmente... Fala realmente aquilo que é e o que é e pronto. E acabou e pronto. Nós não temos ligação... A naturalidade das coisas. Fulano, prefeito está agindo mal, tá. Prefeito agiu bem, tá. Pré-candidato vem aí, merece, não. A opinião é aquela. A opinião é aquela. Então, aí nós trabalhamos com essa imparcialidade, mesmo sabendo com responsabilidade, claro, respeitando todos, mas com as nossas opiniões e colocando, que é o mais importante aqui, ouvinte 100% no ar. Quer criticar, quer elogiar, você fica à vontade, você está aqui, você me critica, você não é obrigado a concordar comigo, etc. Diferente de muitos cantos que trabalhei que tinha que seguir aquela linha, como se fosse uma Rede Globo. Só fala o que o diretor mandar, só fala o que o editor mandar. Não, então é por isso que eu me sinto bem aqui. Maravilha. Conversei aqui com essa figura, Luiz Almeida. Obrigado, cara. Sucesso. Como sempre foi, você é um sucesso. Você é um cara... Bondade sua. Eu às vezes pergunto, você da família de Odilon Almeida? Eu digo, não. Me perguntam muito isso. Eu digo, não, que eu sou dos Almeida pobres. E eu falo sobre esse assunto agora. Eu sou dos Almeida mais pobres. Eu sou dos Almeida não, mas vocês dois, não são da família dos Almeida de Esperança. Eu digo, não, nós dois somos mais ricos. Nós somos mais pobres. Porque não, somos mais ricos, porque a gente tem mais tempo, a gente tem tempo para a família, a gente tem tempo para os amigos, a gente tem tempo para uma cervejinha, uma brincadeira e tal. Então, eu acho que esses dois Almeidas, com muito respeito que eu tenho aos outros Almeidas que eu amo, eu acho que nós podemos nos considerar ricos pela família, pela amizade, pelo respeito e por amar tanto Solane e saber que Solane e região nos ama também e nos respeita. Valeu mesmo. Muito bem. Às vezes as pessoas perguntam, o senhor que é Luiz Almeida? Eu digo, não, Luiz Almeida é Luiz Almeida, eu sou Odilon Almeida. Mistura, acredito que pergunta isso a você com também. Com certeza. Incrível. Tem um vizinho meu. Eu vou aproveitar o embalo aqui e entrar até conversa de vizinho. Tranquilo. Oi, seu Cleon, como vai? Eu digo, não é Cleon, não. Eu sou Odilon. Eu sou Odilon. Tá bom, tá. Eu só falta morrer de rir quando eu encontro com o Cleon Batista, colega nosso rádio também, lá da Talismã. Agora, Odilon, só finalizando, tem uma coisa que eu queria acrescentar aqui, se você me permite. Não, fica à vontade. É que o rádio, ele me deu uma alegria tão grande, que quando eu saí de São Paulo, eu já tinha 5 filhos, e foi uma dificuldade muito grande de criar aqueles filhos, de conseguir colocá-los numa escola, de ter um estudo melhor e tal, e optei para vir embora para a minha terra. Certo. E aqui eu fui muito bem acolhido pela Rádio Integração, que eu tenho um respeito muito grande por a Rádio Integração do Brejo, fui muito bem acolhido pelos diretores que passaram lá, certo. E foi aqui que eu consegui manter-me com a minha família aqui, graças a Deus, dos 6, apenas um que não quis ainda, mas é novo ainda, graças a Deus são todos formados. Sim. Graças a Deus conseguimos isso, e isso eu devo ao rádio. O rádio me proporcionou essa felicidade de ver meus filhos bem empregados, de ver filho doutora, de ver filho doutor, de ver filha professora, diretora em colégio em São Paulo, interior de São Paulo. Tudo isso me gratificou. O rádio proporcionou tudo isso eu devo ao rádio. É incrível. Isso eu devo ao rádio. É incrível, é incrível. Uma boa história, uma boa conversa, um bom encontro com o meu amigo Luiz Almeida aqui, para ficar registrado aqui para a posteridade. E dizer a você que nós estamos aqui todos os dias. Dia que você quiser vir aqui, participar conosco do jornal, do Show da Manhã, você é o nosso convidado, fique à vontade. Aqui, como sempre foi, você sempre estará em casa. Sempre fui bem recebido. Geraldo Belo, minha querida Amanda
Queiroz. Né? Ali, a equipe aqui respeita a galega. O Brega, então o Brega aqui é com... O Brega é Vanderlei Carlos. Vanderlei Carlos, agora à tarde. Tá rolando aí. De manhã o Brega foi comigo na sexta-feira. E à tarde é com ele. E o meu amigo Toninho? Toninho faz de tudo. Toninho é bombril. Faz de tudo, até faxina na rádio. Maravilha. Diretor, faz jornalismo, faz Jesus Nesse Nome é Poder à noite e sonoplastia direto final de semana. Faz de tudo, é o bombril. Um abraço, valeu, cara. Tudo de bom, felicidade. Valeu, gente. Valeu, gente. Muito obrigado pela atenção de todos. Que Deus continue abençoando a todos vocês. Maravilha. Atualizando as notícias. O que você precisa saber? As notícias da sua cidade, do seu estado, do Brasil e do mundo. Atualizando as notícias.